Fé em Deus e sábia administração. Nós vamos nos basear no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do verso 14 até o 28. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o 28. A alegria do Senhor, irmãos, não é, privação de problemas ou de adversidades. É entender que eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. E então eu sei me contentar mesmo diante de adversidades, porque eu sei que o meu Deus me provê tanto na fartura quanto na escassez, tanto nos dias de exílio quanto nos dias, irmãos, de bonança. Então nós precisamos ter esse entendimento, compreendermos esses fatos. Tem muita gente, irmãos, agora mesmo falando sobre prosperidade na internet, sim ou não? E tem gente boa, tem gente com um know-how gigantesco, muito mais capacitado do que eu. Mas eu não quero falar sobre prosperidade qualquer, eu não quero falar sobre uma prosperidade terrena. Eu venho trazer um assunto do céu para você. O que nós vamos tratar, o que estamos tratando aqui, não é como você pode, fazer e adquirir mais recursos. É como Deus vê prosperidade, é como é a verdadeira prosperidade bíblica. E essa prosperidade, irmãos, não acontece da noite para o dia. Não é um pó de pirim-pim-pim que a gente derrama e então as coisas acontecem. Não, ela é processual. E ela começa na fé. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é fé em Deus e sábia sabedoria. Então, se eu quero viver prosperidade, eu preciso começar pela fé. Eu preciso primeiro acreditar que o meu Deus, Ele é o meu provedor. Toda a origem de tudo que eu possuo, de tudo que eu tenho, seja recursos materiais, seja esposa, seja filhos, seja, as posições que eu alcancei, a única origem é o Senhor. O Senhor. Então eu preciso acreditar que Ele é meu Deus provedor. Isso é fé. Nada vai me faltar, isso é fé. Entretanto, tem algo que cabe a nós. Deus sempre vai nos responsabilizar no processo. Sim, Ele nos provê em tudo. Mas nós precisamos ser bons administradores. Nós precisamos confiar que Deus vai nos dar. Mas nós precisamos aprender a administrar, ter mordomia, zelar por tudo aquilo que Deus nos confiou, porque um dia prestaremos contas a Deus. Tanto é que o Senhor vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Um dia você vai prestar contas. Quem é pai? Você vai prestar contas a Deus da maneira como você conduziu os seus filhos, a maneira como você ensinou os seus filhos. Quem que é marido? A palavra de Deus diz que você um dia vai ter que prestar contas a Deus com a maneira com a qual você lidou com a bênção que Deus te deu. Porque a palavra de Deus em Provérbios vai dizer que quem encontra uma esposa encontra favor de Deus. Então olhe para essa abençoada do teu lado e diga: você é o favor de Deus para a minha vida. Amém? Eu fui favorecido por Deus através de você. Então quando nós olhamos para tudo que possuímos e tudo que temos, não tem outra origem, não tem outra explicação. Foi Deus que me deu. Será que você consegue chegar a essa lógica? Mas chegando a essa lógica, você consegue se responsabilizar então em cuidar muito bem daquilo que Deus te deu? Sabe por quê, queridos? A verdadeira prosperidade bíblica que nós temos aprendido aqui nesses 2 domingos vai além de riquezas materiais. Não é só sobre dinheiro, não é sobre recursos, ela abrange aspectos espirituais, emocionais e relacionais. Ela alcança o homem integral, corpo, alma e espírito. Não é só sobre ter, é sobre continuar tendo. Muitas pessoas um dia teve casamento, sim ou não? É sobre continuar tendo. Muitas pessoas um dia teve emprego, é sobre continuar tendo. Muitas pessoas um dia tiveram carro, continuar tendo. Está entendendo? A gente precisa entender que a graça de Deus não está em apenas ter,
está na continuidade, mas essa continuidade envolve a bênção de Deus, eu preciso crer que Ele me deu, mas também envolve a minha responsabilidade, eu vou cuidar muito bem daquilo que Ele me deu. Muitos de nós queremos um carro novo, sim ou não? Mas quanto você tem cuidado da bicicleta, da moto ou do carrinho que você tem hoje? Você está entendendo o que eu estou falando? A gente entra às vezes dentro do carro de alguns irmãos, parece que passou um tsunami dentro. Parece, irmãos, que, sei lá, alguém passou do fast food e jogou tudo lá dentro. E aí a gente vai entrar no carro e as pessoas normalmente dizem o quê? Não repara na bagunça. Espera aí, irmão, como não reparar? Eu vou ter que pensar onde é que eu vou sentar, tem chiclete aqui, tem coisa aqui. Espera aí, eu vou de pé, melhor. E a gente quer um carro novo, mas a gente não consegue cuidar daquele que nós temos, do poçante velho que nós temos. Eu me lembro que quando nós tínhamos um carrinho bem simples, sabe, irmãos, eu acho que foi o carro que eu mais cuidei na vida. Todo sábado nós tínhamos uma rotina. A Maressa limpava a casa e eu limpava o carro. E então a gente comprava produtos e eu limpava e tal, e dava aquela higienizada. Por quê? Porque eu já estava preparando mentalmente, eu já estava me preparando espiritualmente, eu estava me preparando para receber outra bênção de Deus. Você está entendendo? Não tem como, irmãos, nós nos abrirmos para o novo, se nós não damos conta de cuidar daquilo que nós temos hoje. Não adianta ter fé, se nós não temos maturidade para lidar com aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Nós queremos uma casa nova, mas a gente não dá conta de cuidar da nossa casa com um quarto. Nós queremos uma casa nova, mas não damos conta de cuidar de uma meia água. Nós queremos uma casa nova, mas a minha casa parece um lixão. Deus não é irresponsável, amém? É necessário ter fé, Deus pode nos dar qualquer coisa, eu preciso crer que Deus pode me dar isso e infinitamente mais, você crê nisso? Mas eu preciso ter responsabilidade de cuidar daquilo que Deus está me dando. Você está comigo? Talvez você está pedindo coisas para Deus e talvez as coisas não aconteceram porque você não tem maturidade para lidar com aquilo que você está pedindo. Você não vai se responsabilizar ao passo que aquilo que você está pedindo necessitaria. Então essa é a verdade, prosperidade não é só sobre dinheiro. Eu sei que quando nós falamos sobre prosperidade, 40 dias de restauração da prosperidade bíblica, todo mundo fica pensando, pastor vai falar sobre dinheiro todos os dias. Às vezes, mas não é só sobre dinheiro. Ela envolve, sabe, uma gama de coisas em todas as áreas da minha vida, espiritual, emocional e relacional. Mas é óbvio, tudo isso passa pelo teste da maneira como eu lido com o dinheiro que Deus me dá. Amém? Aleluias. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus vai dizer assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A pergunta que eu te faço é: Deus te ama? Você acha que Deus te ama? Então viva de tal modo que você tenha expectativas de viver aquilo que o teu Deus preparou para você. Então, se eu vivo com expectativa para aquilo que Deus preparou para mim, a minha postura é outra, então eu já começo a me responsabilizar, eu já começo a amadurecer, eu já começo a criar maturidade, para que eu possa agora ter estatura, para poder viver o que Deus sonhou para mim. Eu vejo muitas pessoas nos nossos dias correndo atrás de profecias, e sabe, o Senhor ainda é gracioso, libera palavras proféticas, mas irmãos, de nada adianta uma palavra profética se eu não me posicionar diante dela. Eu preciso estar preparado para ela. Então a chave aqui é amar a Deus, de maneira, sabe, única e poderosa, porque isso, irmãos, vai resultar na sua prosperidade. Ame a Deus e não ao seu dinheiro, ame a Deus e não aquilo que Deus te deu. O Senhor precisa ser a prioridade das nossas vidas.
Vamos voltar ao Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos no 25, vamos voltar lá para o 6. Jesus está ensinando os seus discípulos sobre oração, sobre dependência. Ele vai dizer, olha, quando vocês orarem, não faça como os hipócritas. Eles querem ser vistos pelas suas orações, bonitas e belas. Eles já receberam a sua recompensa, mas quando vocês orarem, vá para o quarto, fecha a porta, porque o teu pai que veio secreto, do secreto, te recompensará. E ele continua falando sobre dependência, ele continua falando sobre fé para receber. Mas essa presença me faz também, me tornar aquilo que eu ainda não sou, mas eu posso ser, que é um exímio administrador, mordomo daquilo que ele pode me dar. Então no secreto ele me dá e no secreto ele me ensina. Ele vai dizer, olha, você está vendo lá, os pássaros, eles não tecem, eles não colhem, eles não fazem nada, mas eles têm lá a sua provisão. Veja, os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E o Senhor vai terminar dizendo, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós precisamos aprender, irmãos, que o reino de Deus precisa ser primeiro na minha vida. Se o reino de Deus não for primeiro, irmãos, se o meu emprego for primeiro, irmãos, se o meu desejo por alcançar um canudo for primeiro, se o meu desejo por casar for primeiro, eu já vi muitos jovens dizendo assim, pastor, Jesus vai voltar quando? Porque eu quero casar primeiro. Se o meu anseio pelo reino for menor do que qualquer outra coisa que meu Deus pode me dar, o meu coração, irmãos, está no lugar errado. Deus é um Deus abençoador. Eu não preciso ter dúvidas de que Ele pode me abençoar. Ele quer nos abençoar. É desejo dos céus. Eu não preciso perguntar a Deus se eu quero me abençoar, não. O nosso Deus é um Deus abençoador, é quem Ele é. Ele não muda, não há sombra de variação nele. Ele quer nos abençoar para que vivamos uma prosperidade bíblica em todas as áreas das nossas vidas, não apenas material, mas que o seu casamento vá bem, que a sua saúde vá bem, que a criação dos seus filhos seja bem sucedida, que os seus relacionamentos sejam exemplares, que a sua conduta no seu trabalho seja incrível, e que você possa prosperar sempre. Ele é um bom pai, Ele deseja o melhor para os seus filhos, você tem dúvidas disso? Ele é um bom pai. Quando nós reconhecemos isso, e quando entendemos essa realidade, irmãos, vivemos como filhos, e então nos relacionamos de uma maneira íntima e única com o nosso Deus, com confiança, com intimidade, então a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa conduta vai sendo transformada. Eu não busco Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu busco Deus por aquilo que Ele já me deu. E então agora, maduro, o Senhor pode me acrescentar mais, porque eu sou fiel no pouco, e então o Senhor me coloca sobre o muito. Você entende isso? A nossa identidade, irmãos, então, não está naquilo que nós realizamos. Tem muita gente que se vê, que se auto-intitula baseado no canudo, baseado, nas suas conquistas, baseados no status que ele alcançou, então, se eu sou hoje doutor, não me chame disso, me chame de doutor. Não, irmãos, a minha identidade não está naquilo que eu realizei, mas naquilo que Cristo realizou por nós. Sempre foi sobre Ele. Isso nos torna humildes e dependentes dEle, porque não importa o lugar que eu alcancei, eu sempre vou entender e saber que tem alguém que é maior do que eu, e toda a origem de tudo que eu tenho veio dEle. Então eu me coloco no meu lugar de receptor, e porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Isso me torna generoso. Você está entendendo?
O generoso é generoso não porque ele é melhor do que os outros. O generoso é generoso porque ele entende que nada tem, tudo recebeu, e porque ele recebeu, ele continua dando. É isso que nós precisamos compreender. A nossa identidade não está nas suas conquistas, naquilo que nós realizamos, mas em Cristo, que fez tudo por nós. Então, diante desse amor, diante dessa graça, diante, sabe, dessa dádiva que Deus derramou sobre nós precisamos refletir. Como nós estamos vivendo, demonstrando a nossa confiança e amor a Ele. Porque se Ele nos amou, e diante do amor, irmãos, não cabe silêncio. Diante do amor, nós precisamos dar uma resposta. Qual a resposta você tem dado ao amor de Deus? Baseado naquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos. Qual a resposta você tem dado a Deus através do teu casamento? Qual a resposta você tem dado a Deus através dos seus filhos? Qual a resposta você tem dado a Deus através da porta de emprego que Ele abriu? Qual a resposta você tem dado a Deus através do salário que você recebe? Qual a resposta você tem dado a Deus através da igreja que você congrega? Qual resposta você tem dado a Deus? Diante do amor, nós não podemos ficar inerte, nós precisamos responder. Ter a consciência, irmãos, de que nós somos abençoados, e não apenas com recursos materiais, mas especialmente com uma dádiva, sabe, a dádiva da vida eterna. Nós iremos habitar o céu. E nós precisamos ter convicção nisso. A nossa fidelidade, irmãos, a nossa boa mordomia, ela resulta dessa convicção. Eu recebi uma dádiva muito valiosa. Eu vou habitar os céus. Você entende isso? Amém? Pastor Carlito Paz, no seu livro, nesse livro aí que você acabou de ganhar, ele diz assim, olha: prosperidade não se resume apenas a dinheiro, bens ou um bom planejamento financeiro. Porque tem gente que acha que você é próspero se eu for um bom planejador financeiro. Sim, nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu, mas eu não posso colocar, irmãos, o carro na frente dos bois. Primeiro vem a fé, eu preciso crer que a origem é Deus, e então eu cuido daquilo que Deus me deu. Porque se eu achar, irmãos, que é só um bom cuidado, que é uma boa administração, irmãos, então eu não preciso de Deus. O resultado dessa equação é: eu sou bom em mim mesmo. Prosperidade não se resume apenas em dinheiro, bens ou um bom planejamento financeiro. Ela começa no coração e se revela no modo como administramos o que Deus nos confiou. O que Deus nos confiou? Tempo. Todo mundo tem 24 horas. O que Deus me confiou? Talentos. Todo mundo tem algum talento. Sim ou não? Uma habilidade. Recursos. Irmãos, ainda que nós sejamos pobres, nós temos algum recurso. Amém? E se formos olhar pela ótica global, nós brasileiros somos mais ricos do que 1/3 do mundo. Você tem noção disso? Relacionamentos e oportunidades. Meu irmão, nós podemos conhecer muitas pessoas bem-sucedidas, muitas pessoas que se deram bem na vida, sabe, segundo os parâmetros do mundo, mas o nosso parâmetro não é o mundo, o nosso parâmetro é o céu. É o céu, é muito além, irmãos, de sermos bons mordomos, de bons administradores, é muito além dos nossos recursos. Nós precisamos ser administradores fiéis, sermos bons mordomos, disciplina, caráter, fé, cujos frutos evidenciam a bondade e o poder de Deus sobre a nossa história. Nunca foi sobre nós, é sobre Cristo em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. É a esperança não apenas para nós, mas é a esperança para todos aqueles que estão à nossa volta. O Senhor quer que você seja próspero de tal forma que a prosperidade que flua da tua vida não seja apenas financeira, não seja apenas de frutos. Sabe, seja como o que nós vemos em Salmo 1, que o homem feliz que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele é plantado como uma árvore junto a ribeiros. Ele dá o seu fruto no tempo certo, ele tem recursos.
mas as suas folhas nunca murcham. Então qualquer pessoa viajante que passar por aquela estrada, poderá se abrigar debaixo da estrutura a qual o Senhor confiou a ele. Então o Senhor não quer apenas abençoar você, o Senhor quer abençoar pessoas através de você. O problema é que nós nos esquecemos disso, então nos tornamos um dique, nos tornamos uma represa, quando na verdade o Senhor nos criou para ser uma cachoeira. Ele derrama águas, e então nós derramamos sobre a vida dos outros, e quanto mais você derrama, mais o Senhor derrama sobre você. Você nunca vai ver uma cachoeira preocupada e conversando pelo WhatsApp, dizendo assim: será que vai vir água? Ela só derrama, ela só derrama. Em nome de Jesus, que nós sejamos assim, abençoadores, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Então, para nós realizarmos e vivermos essa administração fiel, essa administração multiplicadora de recursos, e então restaurar e viver a prosperidade bíblica, em primeiro lugar, anote aí, seja um dizimista e um ofertante fiel. Seja um dizimista e um ofertante fiel. Entenda, irmãos, que a verdadeira fidelidade está na contribuição, e tem a ver, irmãos, com multiplicação. A prosperidade real da sua vida está o quanto você é fiel, o quanto você contribui, o quanto você, irmãos, é desapegado. E então o Senhor encontra aqui o território ideal para continuar derramando. Perceba uma coisa, olhe para a vida de Abraão. Olhe para a vida de Abraão. Meu irmão, vamos dar um salto na história. O Senhor diz a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu te mostrarei um lugar. E ele vai embora, leva Ló, enfim. Ele está lá. E eles começam a prosperar, e as coisas começam a acontecer, e então os servos de Ló e os servos também de Abraão começam a contender, a terra já não dava mais conta deles, e então Abraão chama Ló para trocar umas ideias, e fala para ele: olha, procure aí o lugar que você quer. Olha o coração desprendido. Você acha que era só porque ele era bom? Você acha isso? Nossa, como Abraão é bom. Você acha mesmo isso? É óbvio que não. É óbvio que ele tinha um caráter diferente. Mas não era só isso. Ele tinha consciência de quem o abençoava. Então não importava qual terra ele fosse enviado, o Senhor estava com ele. Então Ló, ele escolhe o melhor lugar. Ele olha para os campos, para os vales verdejantes, e ele fala: é aquele lugar que eu quero ir. E ele então vai para Sodoma e Gomorra. Que escolha maravilhosa. Mas era um lugar fértil. Tome cuidado com o que os teus olhos te mostram, porque às vezes você não quer depender de Deus, mas depender da oportunidade. Os filhos de Deus não se movem por proposta, os filhos de Deus se movem por propósito. Então eles foram, e aí Abraão, irmão, ficou com a pior parte, porque se Ló escolheu o melhor, quem ficou com o outro? Abraão. Agora, observe bem, Abraão ficou pobre, Abraão continuou prosperando. Não é sobre o lugar onde você está, é sobre com quem você anda. Você está entendendo? Quem é a origem, quem é o início, aonde nasce tudo na tua vida. Se não for Deus, irmão, tem prazo de validade. Você está entendendo? Nós estamos falando sobre ser dizimista e ofertante, porque Deus não precisa do seu dinheiro. A igreja sim, você tem conta para pagar, enfim. Mas irmãos, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas o dinheiro é uma maneira de Deus provar o seu coração, de Deus avaliar a sua conduta, de Deus observar aonde está o seu coração. É uma oportunidade para você revelar o seu coração.
E aí talvez você diga, porque eu já ouvi muita gente falando sobre isso, mas, dízimo não é do Novo Testamento, porque o Novo Testamento quase não fala sobre dízimo. Isso é um equívoco teológico, porque não é porque o Senhor não fala sobre um assunto, que esse assunto simplesmente é abolido da palavra de Deus. Nós precisamos entender que o foco principal de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, o seu ministério terreno, ainda era judeus. Nós precisamos entender que o público-alvo que Jesus estava falando, era alguém que já estava cansado de saber que o dízimo é do Senhor. Então para que vou falar para pessoas de algo que eles já conhecem? Nós vamos falar sobre coisas que mudaram. Que mudou? Olha, Moisés deu a vocês a lei do divórcio por causa do coração duro de vocês, mas nem sempre foi assim. Que mudou? Olha, dizem que a gente precisa adorar em Jerusalém, mas nós samaritanos adoramos aqui, no Monte Gerizim. O que mudou? Está chegando o dia em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que mudou? Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos os quantos receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, não há mais distinção entre gregos e bárbaros, entre judeus e não judeus. Nós somos feitos um só povo em Deus. Então, sobre o que não mudou, Jesus vai falar por quê? Isso só revela o meu coração, ainda está nos recursos e não no Deus de todos os recursos. O Senhor Jesus, alertando e confrontando os fariseus da sua época, ele vai dizer: mestres da lei, hipócritas, vocês dão dízimo do endo, do coentro, da comim, mas vocês negligenciam as pessoas. Jesus vai dizer: faça isso sem negligenciar aquilo. O que significa isso, irmãos? Jesus está dizendo: continue devolvendo o dízimo, mas não se esqueça das pessoas. Você está entendendo? Não é uma abolição, na verdade é uma validação. O apóstolo Paulo em diversos textos vai dizer, irmãos, sobre a proporcionalidade, dar com alegria, com proporcionalidade, continuamente. O que é isso se não é dízimo? Eu não preciso ver escrito para que eu possa fazer, porque então, irmãos, nós entraríamos num problema sério. Existem muitas coisas que não está escrito, mas nós fazemos, porque entendemos que agrada o coração de Deus. Entenda isso. Traga todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão na minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponha-me à prova. Irmãos, olha esse texto: traga-me todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa, se o fizerem. Se o fizerem, é uma cláusula aqui. Se o fizerem. Se você fizer, diz o Senhor dos exércitos, abrirei as janelas dos céus. Abrirei as janelas dos céus, derramarei tanta bênção, que você não vai ter espaço para guardar. E ele termina, mesmo depois da cláusula, dizendo: façam prova de mim. Talvez você ainda esteja dizendo: mas o dízimo é da lei. Se fosse assim, então nós deveríamos guardar o sábado. Peraí, calma lá. Isso também é um equívoco teológico. Antes da lei existir, o dízimo já tinha sido instituído. O dízimo ainda é do pai da fé. A primeira pessoa e a primeira menção que se faz sobre dízimo na Bíblia é sobre Abraão. Lembra da celeuma que eu falei? Servos de Ló. Escolhe o lado. Ló vai para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é atacada. Todos os seus habitantes, todos os bens, recursos, é levado por povos. Abraão fica sabendo disso. Ele vai para a peleja com os seus servos.
O Senhor dá vitória a Abraão. Abraão reconquista tudo. E o seu sobrinho, ele volta para as terras de novo, e ele devolve o dízimo para Melquisedeque, o sumo sacerdote, que lá em Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Para quem que Abraão devolveu o dízimo? Devolveu ao Senhor. Você está entendendo isso? Então antes da lei existir, o dízimo já existia. Agora, irmãos, eu não posso fazer isso por obrigação, porque se eu estou pensando demais para fazer, irmãos, é melhor nem fazer, porque o Senhor, Ele não quer o seu recurso, o Senhor quer o seu coração. O que o Senhor rejeitou não foi Caim, foi a oferta, ou não foi a oferta de Caim, foi Caim. O coração de Caim era mau. Então ele escolheu, sabe, o que sobrava, e então do que sobrava ele entregou ao Senhor, e o Senhor não aceitou. Ele fica bravo, porque Abel entregou uma melhor oferta. Abel entregou porque o seu coração estava prostrado, o seu coração entendia que a origem de tudo era Deus. Nunca foi, irmão, sobre recursos, sempre foi sobre coração. Agora, aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu. O que é precioso para você? São os seus recursos ou Deus que te dá todas as coisas? Isso é provado, irmãos, aqui. Você entende isso? Então dízimo é a 10ª parte, você já sabe disso, está careca de saber. É o princípio de adoração. Então, quando nós vamos dizimar e ofertar, irmãos, é igual ou maior do que quando nós cantamos. Adoração não é uma música cantada, adoração é um estilo de vida. Adoração não é música, irmão, porque senão nós vimos lá, sabe, Ivete Sangalo cantando músicas de louvor a Deus, mas não dando louvor a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Um monte de lugar que cantava aquelas músicas lá, você lembra aquela música? Como Zaqueu, lembra? Irmão, lá em São Paulo estourou, sabe, em tudo quanto é lugar, irmão, até em bordel tocava aquilo. Não é sobre uma música cantada, é sobre um estilo de vida. Hoje eu fui no shopping com a pastora Marense, nós estávamos lá na loja comprando os negócios e tal, e começou lá, Galileu, eu falei, rapaz, que negócio legal, e daqui a pouco outra música, gospel, e então quando a gente menos pensou, estava uma rocha, lascado lá, irmão, eu falei, misericórdia, como é que pode mudar da água para o vinho? Não é sobre uma música cantada, é sobre um estilo de vida. Agora é fato, irmão, se eu passo o dia inteiro ouvindo lambadão, ouvindo a rocha, ouvindo sei lá o que mais, ouvindo, sabe, sertanejo, e aí eu chego na igreja, eu quero adorar Jesus, fica difícil, hein? Porque não pode fluir da mesma fonte, irmãos, água doce e água salgada. Tome cuidado com as suas playlists. Mas dízimo é adoração. Agora nós já adoramos ao Senhor, agora vamos para os dízimos. Não. Vamos continuar adorando o Senhor. Porque dízimo é adoração. É o reconhecimento de quem tem me dado todas as coisas. É um reconhecimento de que Ele é o meu provedor. É adoração e confiança, Então eu me entrego reconhecendo que dEle vem tudo, porque dEle, por Ele são todas as coisas. Então eu devolvo 10%. E eu tenho que ter zelo em administrar 90%. Entenda uma coisa, irmãos, tudo que nós entregamos a Deus tem o poder de se multiplicar nas nossas mãos. Amém? Esse é o segredo de dízimo, e a gente não entende, a gente fica com medo de, vai dar? Então é por isso que o nosso coração tem sido roubado por Mamon. Tudo que nós entregamos a Deus tem o poder de se multiplicar nas nossas mãos. Observe bem, Jesus estava pregando há bastante tempo,
Às vezes a gente se incomoda, nossa, pastor não vai terminar de pregar. Irmãos, Jesus pregou o dia inteiro, estava terminando o dia. Entendeu? Milhares e milhares de pessoas. Talvez algumas pessoas ficaram, o que foi que ele disse mesmo? Porque eu estou tão longe. Estava todo mundo com fome, ninguém tinha ido comer. E os discípulos, Jesus, despede esse povo aí. Eles estão com fome. Daqui a pouco não vai dar mais para ir para lugar nenhum. Jesus diz, dê vocês algo de comer. O grande problema é que a gente não quer prover ninguém, não é verdade? Deus tem nos provido, mas nós não queremos ser provedor na vida de ninguém. E então eles caçam lá, vêm para cá, Jesus, nós encontramos 5 pães e 2 peixinhos. E então Jesus dá graças, parte o pão, dá graças. Tudo que nós entregamos nas mãos de Jesus, 5 pães, 2 peixes, era pouco. Era só, irmãos, ali a contagem mínima, contando menino, criança, periquito, papagaio, era no mínimo 25 mil pessoas. Então Jesus dá graça e devolve. Irmãos, isso é um simbolismo maravilhoso, né? Eu entreguei e o Senhor me abençoa com o que eu fiquei. Jesus parte o pão, entrega um pedaço para Pedro. Pensa Pedro olhando para aquilo. Ele olha para o pedacinho de pão e fala, cara, tá bom, tem um pedaço de pão na minha mão, mas tem 50 negros sentados nessa roda. Tá bom, o mestre falou, bom, partiu um pedaço. Ele olha para a mão, uau, multiplicou, partiu um pedaço, multiplicou. Tudo que nós entregamos ao Senhor, irmãos, tem o poder de se multiplicar nas nossas mãos. Então por isso que quando eu devolvo o meu dízimo, não falta, na verdade se multiplica. E oferta é semente, ninguém que é periquito, papagaio, semente se lança ao solo, amém? E quando você lança ao solo, você espera o quê? Colheita. Colhe. Você vai colher. Irmãos, é a lei da semeadura. Você planta e você colhe. O que você plantou, você vai. Entenda isso, em nome de Jesus. O que você tem plantado nesses dias, você vai colher. Sabe, seja em relacionamentos, seja em amizades, seja no âmbito empresarial. O que você planta, você vai colher. Vai colher, é a lei da proporcionalidade, você vai colher igual. Não tem como eu plantar abacaxi e querer colher mandioca, irmão. Eu vou, colher aquilo que eu plantei, semelhante à espécie. Financeiramente não é diferente. Se eu quero viver uma vida próspera financeiramente, irmãos, eu não vou plantar mandioca, eu vou plantar recursos. Eu vou devolver sementes. 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 ao 7, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá, e não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando eu entendo que Deus me provê, Salmo 34, verso 8, provem e vejam como o Senhor é bom. Deixa Deus te mostrar que Ele é bom. Você nunca vai vencer Deus em dar. Quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Segundo, planeje com sabedoria o seu orçamento. Primeiro, eu preciso depender de Deus, eu devolvo a Deus, eu entrego a Deus. E depois eu começo a me planejar. Com o quê? Porque se eu entreguei para Deus e agora o Senhor me devolveu, sabe, a minha parte, porque Jesus partiu, agora o que eu vou fazer com essa parte que Deus me deu? Eu preciso me planejar, porque tem 50 pessoas para comer. Você está entendendo? Então agora é necessário planejamento. Lucas 14, verso 28 a 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quantas obras você não vê por aí do governo que nunca termina, irmãos? Mas quantas obras nossas também ainda estão inacabadas? Você entende isso? A gente começa coisas e não termina, por quê? Porque falta recurso, a gente não se organizou o suficiente para tanto.
Deus quer, irmãos, que os seus filhos, Deus quer que cada um de nós sejamos honrados e não envergonhados. Deus não tem prazer na sua vergonha. Mas, irmãos, às vezes nós mesmos plantamos este lugar, nós mesmos cavamos este lugar. Planejar antes de agir garante, irmãos, que os nossos projetos serão concluídos, evitando assim desperdícios e riscos, porque quando Deus planeja, quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, irmãos, não tem desperdício, até o que sobrou é recolhido em cestos, 12 cestos cheios, 12 apóstolos, não houve desperdício. Você falou, nossa, sobrou? Não, não sobrou, ainda tinha 12 homens para comer, e sabe lá Deus por quanto tempo. Você está entendendo? Jesus nos ensina, irmãos, que planejamento também é atividade espiritual. Cuidado com desperdício, com ostentação, com vaidade. Semana passada eu falei, você não é centopeia. Tomem cuidado com quantos sapatos você tem, quantos vestidos você compra. Tomem cuidado, irmãos, com ostentação. Será que você precisa mesmo daquele carro que você tanto sonha? Eu não creio que Deus não possa nos dar. Deus pode nos dar, mas será que há mesmo a motivação correta para tanto? Terceiro, esteja atento às oportunidades de Deus. Mateus 25, verso 14 até o 15, o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. Entenda aqui que talento na palavra de Deus é dinheiro, tá? É dinheiro. Talento é dinheiro. A palavra de Deus, irmãos, vai falar muito mais sobre dinheiro, recursos, bens, do que pecados, só para você ter uma noção. A palavra de Deus, irmãos, vai falar muito mais sobre dinheiro, recursos, bens, do que sobre Jesus, faltou a palavra aqui, do que sobre adoração, para você ter uma noção. São 6.000 versículos sobre este assunto. Você pode pegar a sua Bíblia e começar a ticar ela. Será que não é um assunto espiritual? Será que não é um assunto que Deus realmente quer que nós possamos, mergulhar mais a fundo? Cada oportunidade, irmãos, que Deus nos dá de colocar, nas nossas mãos coisas, é um chamado para nós multiplicarmos, aprendermos a sermos multiplicadores, a honrar assim o nome de Deus. Ele nos chamou para viver nesse tempo, para impactar a nossa geração, a partir do estilo de vida que a gente vive, a partir dos ambientes onde nós estamos. Então agora, com fé, entendendo que Deus me dá tudo, e sendo um bom administrador, eu posso multiplicar os recursos que Ele me deu, e abençoar uma gama de pessoas, porque se o que Deus me dá para em mim mesmo, irmãos, eu não entendi ainda o que é ser generoso. Você entende isso? Mas eu devolvo o dízimo. Isso é pouco. Isso na verdade demonstra que você entende quem é a origem de tudo, mas ainda é pouco. O seu nível de relacionamento com Deus ainda é superficial, porque se você estivesse no nível de maior intimidade com o Senhor, você entenderia as oportunidades que você tem para abençoar e continuar sendo abençoado. Você está entendendo? Amém? Quarto, invista com sabedoria e com lucratividade. Mateus capítulo 25, versos 16 até o 18, diz assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais 5, também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro, talento, dinheiro, lembra? Do seu Senhor. Irmãos, não esconda nada, aplique. Como é que eu aplico, pastor? Abençoando pessoas, abençoando vidas, abençoando instituições, derramando graça, sendo um abençoador. Não corra riscos desnecessários, irmãos, não coloque tudo a perder.
cuide das tentações, de não, mais para mim, mais para mim, mais para mim, seja prudente, seja sábio, converse com pessoas experientes, sabe, busque o entendimento bíblico sobre como você pode ser um bom mordomo daquilo que Deus te deu, para que você tenha e continue tendo. Nós temos irmãos na igreja que trabalham em banco, outros irmãos que entendem a questão do mercado financeiro, sabe, nós temos uma gama de possibilidades na internet hoje, de cursos que pode me fazer melhor gestor nesse sentido. Por que eu vou tentar uma vida solitária, se eu tenho oportunidades, irmãos, de empreender aquilo que Deus tem me dado para continuar abençoando pessoas? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Porque Deus quer que você tenha e que você continue tendo. Mas não é simplesmente para você ter, mas para que você tenha sustentabilidade, para que você tenha para si e tenha para abençoar pessoas. Que você seja uma árvore frutífera, e quem se achega perto de você vai ter frutos, quem se achega perto de você vai ter sombra. Você está entendendo? Não é só para que você tenha, olha como eu tenho, olha como eu consegui. Irmãos, tem muita gente que é tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Talvez você que reclama da vida, vive melhor do que muito rico por aí. Você entende? Então pare de reclamar, comece a ser grato por aquilo que Deus te deu, e comece a buscar meios de multiplicar aquilo que Deus te deu. Amém? Seja 1, ou seja 5, por quê? Jesus está falando nesse evangelho, nessa parábola, que Ele vai nos dar conforme a nossa capacidade de cuidar. Então a um Ele deu 1, a outra Ele deu 2, a outra Ele deu 5. Então não fique olhando para o outro, por que o outro tem 5 e eu tenho 1? Porque talvez você só tenha a capacidade de cuidar de 1. Mas a gente não consegue mal cuidar desse 1 e a gente está de olho nos 5 dos outros. É como uma criança, né, que você deu um chocolate para ele e olha para a caixa, mas só 1, isso tudo vai ficar para o outro. Eu vejo isso lá em casa, sabe, às vezes você vai dividir uma caixa de bis, aí você dá um bis para um, aí você não deu para o outro ainda, aí você vê a caixa aqui inteira, ele já coloca tudo na boca, porque ele acha que você vai entregar a caixa inteira para o outro. Assim somos nós, irmãos, na estrada da vida. A gente não dá conta de cuidar do que é nosso, e a gente quer cuidar daquilo que é dos outros. Então cuide bem da sua casa, cuide bem da sua família, cuide bem do seu trabalho, faça bem as suas funções, sabe, em nome de Jesus, e então o Senhor vai te abençoar, porque se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Amém? Aleluias. A boa mordomia cristã, irmãos, é entregar 10% em adoração no altar de Deus, e administrar 90% com sabedoria e fé. É isso que Deus quer. Então você vai viver uma verdadeira prosperidade bíblica. Não é o que muitas igrejas aí da teologia da libertação vai dizer, ou da teologia da prosperidade, porque a teologia da libertação vai dizer que você precisa ser franciscano, você precisa ser, sabe, o cara mais quebrado da vida. Você não pode ser rico, porque um crente rico é sinal que Deus não está nisso. E a gente também não pode ir para o outro extremo, achar que é então a teologia da prosperidade, medalha, 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 eu preciso ficar rico, porque se eu ficar rico, Deus está me abençoando. Esse era um pensamento judaico. Se eu sou rico, é porque a mão de Deus está comigo. Se eu perdi tudo, é porque Deus não está. Paulo vai dizer o contrário, irmãos. Eu sei o que é viver, sabe, contente em qualquer circunstância, ter muito e não ter nada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está entendendo? Isso é prosperidade. Prosperidade é equilíbrio, nenhum extremo, não preciso ser pobre, não preciso ser miserável, para que Deus esteja comigo. Eu também não preciso ser o mais rico, o mais top, próspero, como os olhos humanos. Eu posso encontrar um equilíbrio. Deus me provê de tudo. Vocês estão comigo? Aleluia.
Quinto e último, esteja pronto para prestar contas. Lembra do que eu disse no início? Porque um dia você vai estar diante de Deus, e Ele vai requerer contas de você. A palavra de Deus diz que existe um juízo. Esse juízo, irmãos, esse trono branco, ele não é para condenação. Ele não é para, tipo, deixa eu olhar, deixa eu ver o que você fez no verão passado. Não! Ele é para avaliar a sua conduta e te recompensar conforme aquilo que você viveu. Não diz sobre salvação, diz sobre conduta. É um dia de prestação de contas, e esse dia você vai ter que estar lá. Você vai prestar conta sobre as suas palavras, você vai prestar conta sobre os recursos que Deus te deu, você vai prestar conta sobre a esposa que Deus te confiou, você vai prestar conta sobre a família que Deus te deu, você vai prestar contas sobre o emprego que Deus te deu, sobre a igreja que Deus te confiou, sobre os bens que Deus te deu, sobre a posição que Deus te deu, sobre o chamado que Deus te deu, sobre os dons que o Senhor te confiou. Você vai prestar contas ao Senhor. Mateus capítulo 25, verso 19 até o 21, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou os 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Alguns vão dizer, eu gastei mais 5, peguei um empréstimo. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus, irmãos, não entrega recursos de maneira, sabe, aleatória. Deus não vai entregar as coisas de qualquer jeito para nós. Você entende isso? Ele avalia o nosso coração, o nosso caráter, a nossa maturidade espiritual. Cada um dos seus filhos, por quê? Porque um dia nós teremos que prestar contas a Ele. Sentar com Ele assim, tete a tete. Fala: filhão, vem aqui, vamos aqui prestar contas agora. E aquela esposa que eu te dei? O que aconteceu com ela? E esse filho que eu te dei? Para onde ele foi? Porque para cada uma dessas coisas que eu estou falando para você que Deus nos dá, há um amparato bíblico de que um dia Ele vai querer contas de você. A palavra de Deus diz: ensine, pois, a criança o caminho que se deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho. Então Jesus está nos dizendo, através desse provérbio, que o quê? Que a maneira como os nossos filhos forem conduzidos, irmãos, a conta virá sobre nós somos responsáveis sobre eles. Paulo, falando sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja, ele vai falar sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele vai dizer, irmãos, que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo se entregou por ela. Então nós vamos ter que um dia prestar contas a Deus, o quanto nós temos nos entregado pela nossa esposa. Você está entendendo? Os recursos que nós temos, nós acabamos de ler, vamos ter que prestar contas a Jesus um dia, o que nós fizemos com aquilo? Não, mas eu viajei para Miami, não, mas eu fiz isso, mas e o reino de Deus? Quantas igrejas foram abertas através dos seus recursos? Quantos missionários foram enviados através dos seus recursos? Quantos pastores foram sustentados ao redor do mundo através dos seus recursos? Quantas igrejas foram reestruturadas, revitalizadas através dos seus recursos? Quantos orfanatos dos seus recursos? Não, mas olha, eu agora sei falar inglês. Não, agora eu tenho o título de Harvard. Nunca foi sobre as suas realizações, sempre foi sobre as realizações de Jesus em você. Você entende isso? Você pode, irmãos, apresentar muito dinheiro a Deus, mas se o seu dinheiro não serve a Deus, não serve para nada.
Nunca se esqueça desse princípio, irmãos. Gálatas 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que você tem semeado na sua vida? Sabe, eu creio que esse é um chamamento de Deus para nós vivermos com fé e também com uma boa administração, porque aquilo que o Senhor nos entregou, nós também podemos compartilhar. O que o Senhor nos confiou, nós também podemos abençoar. Sabe, eu vejo Paulo falando e escrevendo à igreja da Macedônia, dizendo: meu Deus, eu estou comovido, porque na pobreza deles, na escassez deles, eles, sabe, foram transbordantes, irmãos, em generosidade. A igrejinha pequena, sabe, uma igreja que de repente passava por alguma situação difícil, que não tinha muitas pessoas com posses, mas eles se mobilizaram de tal forma que enviaram uma oferta missionária para o apóstolo Paulo. E agora ele escreve a carta dizendo: eu estou surpreso, eu estou, sabe, espantado com tamanha generosidade. Assim como Jesus diante dos gasofilácios no templo, sabe, vendo homens trazendo muito dinheiro, muitos recursos, e então chega uma senhora viúva e ela deposita ali moeda. Pensa, irmão, de repente ela não tendo vergonha de depositar uma moedinha, fazendo blim, 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 balançando tudo lá. Jesus disse, irmãos, que todo mundo estava entregando o que sobrava, ela entregou tudo, tudo. Ou Jesus tem tudo, irmãos, ou não tem nada. Você está entendendo? Jesus não quer migalhas, Jesus quer você por inteiro.